Shalom lekol Israelitim biarbot kamfot shel haaretz rach shnei esr matot shel yashru ani zaken Asaf Benami Crispim Levi Meishuv Israelit Shel Pereira Barreto. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, da comunidade israelita de Pereira Barreto. Eu quero falar hoje especialmente sobre o Yom Teruah, ou seja, a festa do toque das trombetas, a celebração do toque das trombetas. Muitas pessoas têm escrevido para nós também, têm nos perguntado a respeito do Yom Teruah, por que nós não guardamos o Rosh Hashanah, que o judaísmo talmúdico, rabínico, eles celebram. E então hoje nós queremos falar especialmente sobre isso, falar sobre essa importante data que será celebrada amanhã, dia 17, para o dia 18, o pôr do sol de amanhã para o pôr do sol do dia 18. Eu gostaria de chamar a atenção, a sua preciosa atenção, para que nós lêssemos no livro de Vaikra, ou seja, Levítico, no capítulo 23, no versículo 23 ao 24, que diz assim: E vai edaber Yahweh ael Moshe leamor, diber ael benei Israel leamor, barodesh rashivi, be echad lechodesh, Iheye lahem Shabbaton, Zikaron Teruah, Mikra Kodesh. Então, as pessoas às vezes perguntam a respeito dessa data, que é a 7ª lua nova, e qual a diferença entre o Rosh Hashanah e o Yom Teruah. Nós, embora respeitamos a religião judaica e todas as religiões, mas temos que expor os fatos, a verdade, porque a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Quando a verdade chega, a mentira tem que desaparecer. A mentira é trevas, a verdade é luz, a Torá, ela é luz. Então nós estamos falando do concerto eterno, do pacto que nossos pais fez com Noa, com Abraham, com Yitzhak, com Jacob, com Yosef, com as 12 tribos de Israel, inclusive com a tribo de Judá, de onde emerge a maioria do judaísmo rabínico pós-templo. Bom, então, amanhã, dia 17 de setembro, 17 de setembro, do pôr do sol do dia 17 até o pôr do sol do dia 18, nós estaremos celebrando o Yom Teruah, o toque das trombetas, conforme o Eterno disse aqui, disse mais Yahweh a Moshe: fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, que começa amanhã, no Quissê, ao 1º do mês, 3 descansos solenes, memorial com sonidos de trombeta. É um memorial, é para lembrar, quando o Eterno tirou nossos pais do Mitzrayim, da criação do mundo. Pura convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Eterno.
Então, nós vemos que temos aqui, começando em Vaikra 23, preste bem atenção nisso, nós temos aqui uma agenda de trabalho do consertador, ou seja, do Eterno, do Yah Espírito, para nós guardadores do concerto. É a agenda dele, que começa com o Shabat, começa com o Pessa, o Hag Hamatzot, que é os dias dos pães asmos, as bicurinhas, as primícias, ou seja, o Shavuot, e o 7º mês, o toque das trombetas. O Eterno aqui não mandou nós guardar nenhum Rosh Hashanah, você não vê aqui, né? Na verdade, o Rosh Hashanah, é uma instituição rabínica, determinada pelo Talmud, né? Ele não tem nada a ver com a Torá, são tradições. E os guardadores do concerto eterno da Torá, os seus olhos vão voltar para os estatutos e os juízos do Eterno. Porque o Eterno diz lá em Shemot 19, 5 e 6, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardais meus estatutos e meus juízos, a Torá, vós sereis para mim um reino sacerdotal e povo puro, porque toda a terra, ela é minha. Então, o Eterno escolheu 12 tribos, 12 tribos, e essas 12 tribos têm que chegar na presença do Eterno, nós vamos ter que voltar para a nossa terra, igual está lá escrito no livro de Hizquiyahu, Ezequiel 37. E eles guardarão meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos, e eu levarei eles de volta para a sua terra nos últimos dias. Então notamos que a preocupação de muitos, querendo saber a diferença, por que um Rosh Hashanah rabínico e por que um Yom Teruah do concerto eterno, né? Se nós quebrarmos qualquer item dessa agenda do concertador, o Eterno se aborrece de nós como aborreceu dos nossos pais. Nós temos que diligentemente prestar uma atenção na Torá, naquilo que saiu da voz do Eterno. Isso é muito importante, porque quando fala-se de festas apontadas, essas festas apontam a nossa existência, a existência do homem e da mulher na face da terra. Cada festa dessa tem um significado, né? Cada festa dessa, ela tem um significado. Por exemplo, o Pessa significa a estação da libertação no mês de Abib, né? No mês de Abib, ou seja, na estação de Abib, quando o Eterno, ele livrou nossos pais da garra de Faraó, né? E vai livrar nós também da garra do adversário, né? Porque este mundo foi entregue para ele por 6.000 anos. E no 7.000 ano ele será preso, encerrado na prisão. Então, amados israelitas, quando eu falo amados israelitas, eu estou falando também da tribo de Judá, dos judeus. Porque Israel é 12 tribos. Israel não é religião. Israel são 12 tribos. E por isso que no peitoral do engaste sacerdotal tinha as 12 pedras. E o Hanã viu em visão, lá em Gilead, Apocalipse, ele viu as 12 tribos, viu as 12 portas da cidade com as 12 pedras preciosas. Bom, mas vamos voltar ao Yom Teruah. E é importante que nós, nessa festa, nós observamos bem o que ser, como disse David, no Terrilim de número 81, 34. 81, 34.
Desculpa, 81, 3 e 4, que diz assim: soprai o shofar no Rodesh, na lua, no Quissê, ou seja, quando sol, terra, lua estão no processo de conjunção para adorar o Eterno, estão no processo de conjunção, ou seja, é um eclipse, ela não aparece. E nesse momento, igual nós vemos aqui no Terrilim de número 148, Terrilim de número 148, que diz assim: rendei-lhe Halel, ó sol e a lua, rendei-lhe Halel, todos vós, corravins luminosa, rendei-lhe Halel, vós chamai do chamai, e vós chamai que estão acima do chamai. Então é nessa hora, no processo de conjunção, que o sol, a lua, a terra, as estrelas estão louvando ao Eterno. E o sol e a lua, eles estão no processo de conjunção. Processo de conjunção, estão unidos. E a mesma forma, quando termina o dia, termina aquele dia anterior, já inicia também o outro dia. Agora, segundo o Observatório Naval dos Estados Unidos, segundo vários almanaques, folhinhas, agora dia 17 de setembro, o Quissê acontece amanhã às 6 horas no Ocidente. Em Jerusalém, uma diferença de 6 a 7 horas, 13 horas. Então esse é o Quissê, conforme o nosso pai David, inspirado pelo Eterno, ele nos ordena: tocai o shofar na lua nova, no Rodesh, no Quissê. O que é o Quissê? A cobertura, a conjunção do sol, a lua e a terra, no processo de louvor ao Eterno, conforme o Salmo 148, que nós acabamos de ler aqui, Salmo 148, os versículos 3, 4 e 5. Então aí nós temos o Yom Teruah, que nós tocamos o shofar de um pôr do sol até o outro pôr do sol, numa intercalação, ou de horas, ou de 2 horas, ou de 3 horas, conforme você quiser. Mas você veja bem que o Eterno, ele diz aqui: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene. Nós não trabalhamos, do dia 17 para o dia 18. Memorial. Então, um memorial de uma celebração, do 1º 7º mês, que o Eterno criou, ou seja, do 1º ano da criação, do 1º ano da criação, que começou no Pêssah, na estação de Abib, e agora vai chegar na estação de Estave, de outono. O Eterno tem 2 estações. Abib, que essa estação leva o 1º mês, e depois tem Estave. Então nós temos a colheita da cevada, temos a colheita do trigo, ainda findando o 3º mês, e temos, no final do 7º mês, no início do 7º mês, nós temos a colheita dos primeiros frutos da terra. Por isso que a Ushua aparece com a foice, lá em Apocalipse, em Guiliana, e diz: é chegada a hora da colheita. Então, por que o Yom Teruah? É como diz o profeta Yoel: tocai a trombeta em Sião e despertai todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno está perto. Qual que é o dia do Eterno? Nós, a partir de amanhã, do dia 17, amanhã, do dia 17, até o dia 26 para o 27, 10 dias,
é chamado 10 dias de arrependimento, para que o povo possa despertar, porque depois que finda o dia 10º do 7º mês, que é o dia da nossa redenção, o dia da nossa redenção, nos 140 jubileus, nós vamos de volta para Israel, para a nossa terra. Não tem rabino que vai proibir nós, que vai impedir nós. Não tem autoridade em Israel de nenhum partido político. Não tem ninguém, porque a palavra do Eterno não volta atrás. Ezequiel 37 e vários outros versículos também nas Escrituras. Bom, então, veja bem, eu estou falando do concerto eterno, não estou falando de religião. Então, quão é importante o concerto eterno para nós? Então, o Eterno tem 2 estações que ele determinou, as Hamoedim, as festas apontadas. Uma estação de Abib, que começa com Pessa, que significa a libertação do povo israelita das garras de Faraó, os pãezais, a comida, o manjar celestial. O Shavuot, o dia da entrega da Torá, e agora, no 7º mês, amanhã, nós temos um memorial para lembrar do primeiro ano da criação. Do primeiro ano da criação, ou seja, do 7º mês da criação. Agora, como é que você vai guardar um Rosh Hashanah, um ano novo no 7º mês? Você sai fora de toda a agenda do Eterno que está em Vaikra 23. Você sai fora. São coisas de homens. Não saiu da boca do Eterno. Então eu vou ler de novo para você ver que quem fala aqui não sou eu. Quem fala aqui é o Eterno. Disse mais Yahweh a Moshe: fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, que começa amanhã, o primeiro do mês, amanhã no Quiser, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, no hebraico, com teruá. O que é teruá? É alarido, gritos, alegria. Conforme nossos pais fizeram na derrubada das muralhas de Jericó, na construção do templo, e vários outros momentos, nas batalhas épicas que eles ganharam. Então é teruá, alarido. Nós não podemos mudar a palavra e colocar Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah nosso, você sabe onde que está? Ele está em Devarim. Devarim 16, 1. Devarim 16, 1. Guarda o mês de Abib e celebra o persa do Eterno teu Iá, porque no mês de Abib o Eterno teu Iá te tirou do Egito de noite. Agora em Ivrit, em hebraico. Shamor et Hodesh Ra Aviv, ve asita persa leiawá, Eloheicha ki be Rodesh Ra Aviv, Rotziaha Yahweh Eloheicha me Mitzrayim Laila. O que é Shomer? Guarde. Eu te dou uma coisa para você guardar, você vai proteger, você vai vigiar, você vai zelar. Então o Eterno mandou nós zelar, foi do mês de Abib. Nós guardar, observar o mês de Abib. Essa é a agenda do Eterno. Eu estou falando da agenda do Eterno. Estou falando da agenda do Eterno, da Torá, o concerto eterno, a lei, a constituição do reino eterno, não de religiões. Religiões têm um fim. O próprio Yahushua disse que toda planta que meu pai não plantou, ela será arrancada, ela será lançada fora. Bom, então terminando essas explicações do Yom Teruah, nós vamos perceber que no dia do Yom Teruah, o toque das trombetas é para despertar o povo, para que o povo se arrependa dos seus pecados, para que o povo possa chegar no dia do Eterno, como diz Shimeon Kefo, sem mancha,
sem mácula e sem mágoa. Shimeon Kefa 2. Porque no dia do Yom Kippur, quando o Eterno findar o dia do Yom Kippur, quando o Mashiach vier nos buscar, nós temos que estar sem mancha, sem mácula e sem mágoa. E aí o nosso Redentor, porque é o evento da redenção, que todo, eu sempre falo, será lida a última porção da Torá, nos 140 jubileus. E já essa última leitura é julgamento. Diz que todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, que é a Torá, foi lançado no lago de fogo. Então, tem que se arrepender do quê? Das religiões erradas, dos livros errados que a pessoa segue fora da Torá. Por isso que toca-se o shofar, como disse o profeta Yoel no capítulo 2. Tocai o shofar, a buzina em Sião, e despertai todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno está perto. Bom, nós vamos ainda ler no livro de Lucas 21, 28, ou seja, no Berit Hadashah, renovação da aliança. Lucas 21, 28. Que diz assim: e quando essas coisas começarem a acontecer, então considerai e erguei vossas cabeças, porque vossa Geulá se aproxima, vossa redenção se aproxima. Então, o toque do shofar é para a memória do primeiro ano da criação e para lembrar também que a nossa redenção está perto. Nós voltaremos ao nosso estado original. Nós vamos passar com Mashiach e Yahushua 1000 anos, o milênio, o 7º milênio. Ele vai reger de Jerusalém as nações com vara de ferro, antes dele entregar o reino ao Pai. Então isso é Torá, é lei. Uma coisa é que você sair fora da Torá, você sai fora do concerto eterno. Do concerto eterno. Agora, veja bem, que nós também, quando chegarmos no final do Yom Kippur, porque do Yom Teruah agora para o Yom Kippur é 9 dias, o 10º dia já é Yom Kippur, que ficamos de jejum de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, quando 50 e 50 anos, 50 e 50 anos, no 7º mês, no 10º dia do 7º mês, perdoava-se as dívidas. Aquele que vendeu a sua terra por necessidade, essa terra voltava ao seu antigo proprietário. É por isso que no 144 jubileu, nós temos um Redentor, que é Yahushua HaMashiach. Ou seja, a imagem do Elohim invisível. Que naquele dia ele vai fazer a Geulá por nós. David viu ele. David viu ele. Iobe também viu ele. Aqui no Salmo 110, versículo 1 a 6, David diz: disse Yauá ao meu amo, que era Yahushua, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos meus inimigos por escabelo dos teus pés. Então nós vemos que Iobe também viu, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele dará a volta sobre a face da terra. Que o Eterno te abençoe. O nosso tempo aqui é bem resumido, mas é um assunto muito amplo, com vários versículos, mas estou à sua disposição. Se alguém quiser me ligar, o meu celular é o 018 991
32 95 04. Meu e-mail é asaf.benami@hotmail.com. Eu estou à sua disposição para nós meditarmos nas palavras do concerto eterno. Como nossos pais, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, David, guardaram. Eles não guardaram religiões. Então, que o Eterno te desperte nesses últimos dias que nós estamos atravessando na face da terra, e que o Eterno comece a reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E é você que escolhe. É você que escolhe. Porque quando Moshe, o Eterno disse a Moshe, e Moshe colocou diante do povo de Israel, né? Diz: eis que eu coloco diante de ti a brachá, a bênção e aquela lá, a bênção e a maldição, a raim, a vida e a mavete. Ele disse: escolhe, pois, a vida para que vivas. Então é você que escolhe. Quando você escolhe a Torá, você escolhe a vida, né? E a Torá não admite outros livros para ensinar ela, né? Só a Torá, o que saiu da boca do Eterno. Shalom Aleichem Yahweh Baruch Atah Ve Ramishpaha Gam. Toda Araba.